A semana no Legislativo começou com mais oitivas da CPI das funerárias. Os primeiros a serem ouvidos ainda pela manhã foram Rafael Reck, técnico de contabilidade da Secretaria Municipal da Saúde, e Flori Verlandi, agente administrativo da Secretaria do Planejamento. À tarde, outras 3 pessoas foram ouvidas: o coordenador do PROCON, Jair Zausa, a presidente da FAS, Georgia Tomasi, e o auditor fiscal da Receita Municipal, Leonardo Frosi. A participação da presidente da FAS foi definida em reunião ordinária no início da manhã. Os integrantes da CPI queriam entender como ocorre a fiscalização dos benefícios concedidos para as pessoas em vulnerabilidade e que cumprem com os requisitos para garantir o funeral social. Hoje, a empresa que presta o serviço na cidade, a L Fórmulo, concede apenas a cota de 10% para o benefício. Isso porque ela justifica que cumpre com o contrato anterior firmado com a Prefeitura. A Lei Complementar de 2021 exige que o auxílio seja de 12%. O edital que previa esse reajuste foi revogado em outubro deste ano. Enquanto isso, a empresa realiza o serviço a partir de um contrato de caráter essencial. Em depoimento, a presidente da FAS falou que um estudo da Fundação sugere que a porcentagem seja de 17%, para que o município não precise usar outros programas sociais para cobrir o auxílio. Georgia apresentou dados que detalham os números dos funerais sociais de 2023. No total, foram 364 no ano. 249 nas cotas de 10%. Outros 94 foram realizados com os recursos do Programa Inclusão Social e 21 com recursos do Fundo Estadual. O custo da verba complementar gira em torno de R$ 250 a R$ 300 mil por ano dos cofres municipais. Entre os requisitos para garantir o benefício é ter renda per capita familiar igual ou inferior a meio salário mínimo. Ainda 4 pessoas estão confirmadas para serem ouvidas na CPI das funerárias. Os 10 integrantes que compõem a comissão solicitaram a prorrogação dos trabalhos. Agora o pedido precisa passar pela aprovação em plenário. Se aprovado, a CPI das funerárias tem até o dia 27 de dezembro para apresentar o relatório final.